Pensa só num poeta que não escreve para ser entendido de primeira, mas para ser decifrado, quase um quebra-cabeça. Um cara que foi um verdadeiro arquiteto com as palavras e que, olha, mudou a poesia espanhola para sempre. Hoje a gente vai mergulhar fundo na obra de Luís de Góngora. Isso já nos joga direto numa pergunta que está ali, ó, no coração da obra dele e que vai guiar toda a nossa análise. Como é que se pinta com palavras? Sabe, como é que a linguagem pode virar uma tela? Pois é, a resposta, ou pelo menos uma pista gigantesca, está no apelido que ele ganhou, o mestre da metáfora. E olha, esse apelido não é um elogio qualquer não. Ele define na mosca tanto a genialidade quanto a polêmica em volta da obra dele. Bora entender por quê? Mas antes de mais nada, a gente precisa preparar o terreno. Sabe como é, né? Para entender o impacto de uma revolução, a gente tem que saber como era o mundo antes dela. Então, como é que era a poesia que rolava na época do Góngora? Olha só, antes do Góngora aparecer, o que valia na poesia era clareza. Ponto. A galera valorizava o papo reto, sabe? A beleza estava na simplicidade. Poemas diretos, fáceis de sacar. É bom guardar bem essa informação, porque o que o Góngora fez foi exatamente o contrário disso. E aí, ele chegou, totalmente insatisfeito com essa simplicidade toda. Góngora simplesmente começou uma revolução. E agora, a gente vai desvendar o nome e o sobrenome dessa revolução, o tal do culteranismo. Então, o que é esse tal de culteranismo? Bom, em resumo, era um estilo literário super rebuscado, cheio de detalhes e que exigia muito do leitor. O objetivo do Góngora não era só escrever uns poemas, não, era tipo criar uma língua poética totalmente nova. Pensa num idioma secreto dentro do próprio espanhol, feito só para a elite intelectual que conseguiria decifrar aquilo tudo. Tá, e como ele fazia essa mágica toda acontecer? Bem, ele tinha uma caixinha de ferramentas bem particular. Primeiro, metáforas super complexas, sabe? Uma dentro da outra. Segundo, ele bagunçava a ordem das frases, se inspirando no latim. Para completar, joga aí um vocabulário chique, difícil mesmo, e um monte de referências à mitologia clássica. Não era só escrever, era construir um monumento com palavras. Ok, a teoria é muito legal. Mas na prática, como é que fica isso? Como soa um poema desses, afinal? Para a gente entender, vamos pegar uma imagem bem simples, bem do dia a dia. Pensa aí, uma moça de cabelo loiro e comprido se penteando. Fácil de imaginar, né? Uma cena bem direta. Agora se prepara. Olha só o que o Góngora faz com essa cena simples. Ele escreve: enquanto seu cabelo, em torrente de ouro, ofusca o sol, um pente de marfim bebe de rios cristalinos. Uau, a mágica tá toda aí. O cabelo não é mais cabelo, é uma torrente de ouro. O pente não só penteia, ele bebe dos fios que viraram rios cristalinos. A imagem original foi completamente recriada. E aí a gente chega num ponto fundamental. A poesia do Góngora não era para ser só lida de passagem, era para ser decifrada mesmo, como um código. Ela exigia que o leitor participasse, que fosse um parceiro na criação do sentido, disposto a quebrar a cabeça para montar aquele quebra-cabeça de palavras. Claro que uma abordagem tão radical assim ia dar o que falar, né? E deu. O eco do que ele fez ressoou por séculos. O legado do Góngora é, olha só que ironia, tão complicado e cheio de debate quanto os poemas dele. A reação foi imediata e totalmente polarizada. Com Góngora não tinha meio termo. Ou se amava ou se odiava. De um lado, a turma que o admirava via um gênio, um cara que levou a poesia para outro nível. Do outro, os críticos desciam a lenha, acusando ele de ser exibido e difícil de propósito. Mas, independente de que lado da briga a pessoa estivesse, uma coisa é fato. Ele desafiou a própria definição do que era poesia. Ele fez todo mundo se perguntar, ué, mas quais são os limites da arte? Basicamente, ele expandiu o campo de jogo para todo mundo que veio depois. E no fim das contas, a obra dele deixa pra gente uma pergunta daquelas bem grandes, que continua super atual. Afinal, para que serve a arte? Ela está aí para trazer clareza, para ser um porto seguro? Ou o papel dela é justamente inspirar a complexidade e desafiar o nosso jeito de ver o mundo? Góngora, o mestre da metáfora, nos joga essa pergunta no colo.